mais uma vez nós nos encontramos aqui convosco, nesse quadro Comunicação de Aracaju, a capital do estado de Sergipe, pastor Valdo Santorinho, canal Valdo Santorinho, Interação. Você pode acessar conosco aí no YouTube. Desejando a você que mais uma vez, pela palavra de Deus, possamos refletir alguma coisa sobre comunicação. A comunicação é ampla. Comunicação é escrita, é verbal, é gesticulada, toda e qualquer ação e movimentação ou reação sua é uma comunicação com o próximo, com o semelhante e principalmente com Deus. É comunicação. E nesta comunicação eu quero falar uma faceta, uma parte, que é sobre subestimar. Subestimar significa desdenhar, desprezar, desvalorizar, desconsiderar, desmerecer, depreciar. Isto acontece muito. Muito bem. Dentro do assunto de hoje, subestimar, que pelos sinônimos da palavra no português é desprezar. Desprezar uma pessoa, desvalorizar uma pessoa ou um objeto, desconsiderar uma pessoa, desmerecer a capacidade de uma pessoa, depreciar o caráter, a moral, a dignidade de uma pessoa. Tudo isso faz parte da relacionamento do ser humano, lamentavelmente, para quem não tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma nova visão das coisas. A nova visão eu falo na percepção, entendimento. E trata todas as pessoas com respeito, com carinho, com afeto. Porque todos nós temos valores e nós temos virtudes. Temos defeitos e virtudes, virtude e defeitos. Notadamente, há pessoas que, por não vigiar, elas às vezes, numa palavra, num gesto, numa faceta da comunicação, essa pessoa pode ter um ato, uma atitude, uma ação, que a outra sinta-se desprezada, sinta-se desvalorizada, sinta-se desconsiderada. Fulano me desconsiderou, sinta depreciada. Quem é você? Você é nada, você é ninguém, você é isso, você é aquilo. É triste ver pessoas dessa forma, procedendo dessa forma, não dão o devido valor que a pessoa tem. Todos nós, repito, temos defeitos e muitos, perfeitos só Cristo, só Deus. Mas temos também nossas virtudes. Notadamente, eu tenho dito aqui, que se a pessoa anda em desacordo com a palavra de Deus, você não deve ter uma comunhão mais íntima com essa pessoa, mas respeitá-la. O que ela precisar, você está pronto, não ser seu inimigo, e orar por ela e ajudar a sair dessa situação. Então a palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 12, Provérbios 11, 12, que o que despreza seu próximo é falto em sabedoria. O que despreza seu próximo é falto em sabedoria. Mas o homem de entendimento cala-se. Mateus, no versículo 7, capítulo 7, Mateus, versículo 12, Mateus 7, 12, diz que assim tudo façam os outros que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Se você quer ser acatado, se você quer ser respeitado, se você quer ser uma pessoa digna, honrada, elogiada, você tem que fazer com os outros a mesma coisa. Mas uma pessoa, numa conversa, às vezes nós não vigiamos e começamos a ressaltar, trazer em evidência, mostrar aos outros os defeitos de A ou de B. Achar que aquela pessoa, referindo-se a outra, a um terceiro, você conversando com alguém ou com um grupo, aí diz que aquela pessoa desvaloriza aquela pessoa, desmerece aquela pessoa, desconsidera aquela pessoa. Isso fere, isso humilha.
deixa a pessoa realmente num estado emocional, de tristeza, de angústia, sentindo-se rejeitadas. Todos nós carecemos de acatar uns aos outros, de acolher os mais fracos da fé, acatar aqueles que precisam da ajuda dos mais fortes. Eu falo aqui mais forte espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, aqueles que têm mais maturidade no trato, no dia a dia, experiência da vida, para ajudar uns aos outros, né? No livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, Paulo disse o seguinte: mas tu, por que julgas o teu irmão? Né? Ou também porque desprezas o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, isso referindo aos crentes em Cristo, que vão comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta das suas ações e atitudes aqui na terra, lógico. Então, quando nós julgamos alguém, e eu já falei aqui sobre a aparência, não aparência física, mas aparência de se exibir, se esnobar, se orgulhar, se envaidecer, mostrar o que não tem, o que não pode. Mas eu falo aqui agora sobre aparência de comportamento. Quantas vezes acontece de uma pessoa, todos nós somos diferentes, há pessoas que estão, por natureza, extrovertidas, elas conversam, elas são amigueiras, elas são risonhas, elas são pessoas que conseguem fazer amizade, relacionamento fácil, né? Mas há pessoas que são mais introvertidas, pessoas mais recatadas, pessoas mais sérias. E às vezes nós julgamos pela aparência. Aquele irmão ou aquela irmã, exemplo, é vaidosa, é orgulhosa, é presunçosa, não quer falar com os pobres, e aí você começa a fazer julgamento e despreza, ou começa a desprezar aquela pessoa, porque não conhece de perto, não tem uma proximidade com pessoas, com aquela pessoa, para conhecer melhor quem é a personalidade daquela pessoa, o que é que está por trás daquela fisionomia séria, fechada, às vezes que aquela pessoa está sofrendo problemas, e nós fazemos julgamentos que aquela pessoa é orgulhosa, é vaidosa, é presunçosa, é de pouca conversa, e não é, às vezes é e às vezes não é. Então a Bíblia diz que porque tu julgas a teu irmão ou desprezas, e aí nós, por isso, por esse julgamento precipitado, né? Porque talvez A ou B disse que é, e você concorda, essa pessoa é desprezada, essas pessoas não conseguem acesso ao círculo de amizade, mesmo dentro da igreja acontece isso. Acontece isso. Eu sei que há pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas, e o pior orgulho é o orgulho espiritual, o orgulho de pessoas que acham-se que dentro da igreja são mais espirituais do que outros. Não, não existe. Há pessoas que buscam mais a Deus, se santificam, né? Mas elas são mais espirituais, mais maduras. Paulo fala isso, que na igreja de Coríntios tinha crentes espirituais e crentes carnais, existe. Agora, os crentes espirituais, eles não podem se envaidecer, se orgulhar, achar que está acima de todos, né? E tampouco ele deve desprezar o outro que é mais fraco, o outro que não tem uma nutrição bíblica, não tem uma fé firmada, não desprezar. Então aí subestima, é a palavra subestimar, é desprezar, é desdenhar, é desvalorizar, é desconsiderar, é desmerecer, né? É diminuir aquela pessoa, rebaixar aquela pessoa, menosprezar, achar que aquela pessoa é incompetente, pela aparência física, pela maneira de falar, pela maneira de se portar, acha que aquela pessoa não tem capacidade. Às vezes, até dentro da igreja, acontece
que aquela pessoa não tem oportunidades, porque julgam pela aparência, acha que daquela pessoa não vai sair nada, que aquela pessoa não sabe falar, não sabe cantar, não sabe fazer nenhum trabalho na igreja. É julgado, às vezes, pela aparência, e aquela pessoa fica encostada, fica menosprezada, fica desmerecida, fica triste, enfraquece na fé, e às vezes o culpado somos nós, que não estendemos as mãos, não exploramos o bom sentido, aquele potencial que está oculto, pessoas que não demonstram, que são, às vezes, tímidas, elas não querem aparecer, elas não querem se destacar, elas preferem ficar retraídas ali, esperando em Deus, orando. E às vezes nós fazemos julgamentos precipitados, indevidos, e passamos às vezes para o outro. Aquilo que nós achamos daquela pessoa, como passamos para outra pessoa. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Filipenses 2:3, ele diz que nada façais por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considera os outros superiores a si. Oh, difícil a pessoa querer considerar o outro superior a si. A Bíblia Sagrada fala, Paulo ainda escrevendo, Paulo não, Pedro, nosso apóstolo Pedro, escrevendo lá em 1 Pedro 2,17, 1 Pedro 2,17, ele diz, trate a todos com devido respeito, trate a todos com devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus, honre ao rei. Isso é Pedro escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17. Que trate a todos com devido respeito, com devido carinho, com devido afeto. Ame aos irmãos e temam a Deus e honre ao rei e às autoridades constituídas. Esse deve ser o perfil da vida do cristão que tem a mente de Cristo. E aqueles mais fracos, você ajudar a chegar no patamar onde você está, na maturidade espiritual, emocional, para entender as pessoas, para compreender as pessoas, nós temos que fazer a nossa parte. Então, falei nessa ocasião sobre subestimar. Subestimar significa você desprezar alguém, desmerecer, desconsiderar, avaliar que aquela pessoa não tem competência, quando a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus.